Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula sobre o mercado de capitais. Bom, na aula de hoje eu vou fazer um grande resumo de tudo aquilo que a gente falou até então, para que vocês possam ir aos poucos compreendendo um pouquinho mais sobre o funcionamento desse mercado como um todo. Primeiramente eu gostaria de salientar a importância da gente acompanhar alguns números, para que a gente possa tomar decisões com base em evidências, com base naquilo que o mercado financeiro vem demonstrando para a gente. Então é sempre bom dar uma olhadinha em alguns índices, em alguns indicadores, como por exemplo a inflação, o nosso índice da inflação IPCA, que hoje figura entre 8,06% nos últimos 12 meses, seguido pela taxa Selic, que provavelmente deve aumentar já nessa próxima reunião do Copom. Atualmente ela está em 3,5% ao ano. Só para ter uma unidade comparativa, vamos falar sobre a poupança. A poupança hoje paga muito pouco, 2,42% ao ano, tá bem menos do que a própria Selic. O índice Bovespa fechou, esses dados todos eu retirei do dia 15, então são dados no mercado do dia 15 de junho. O Ibovespa estava a 130.032 pontos e nesta data o dólar comercial estava a R$ 5,05. Bom, é sempre interessante a gente acompanhar esses números justamente para traçar um panorama. Então, qual é a nossa realidade hoje? A nossa realidade hoje é que a inflação está aumentando, consequentemente, a taxa básica de juros tende a aumentar para tentar equilibrar a inflação. Dentro em breve, a gente encontrará títulos do Tesouro, renda fixa, pagando uma taxa de juros bem mais alta do que pagam hoje. Depois eu vou mostrar alguns números para que vocês possam visualizar o que o mercado já está ofertando na data de hoje. É sempre interessante acompanhar o Ibovespa. O Ibovespa é o índice que mede o andamento das empresas, das grandes empresas na Bolsa de Valores. E a gente teve aí nas últimas semanas uma queda do dólar. É sempre interessante lembrar também que quando a gente trabalha e quando a gente busca um investimento, a gente precisa diferenciar o que é a taxa de juros real da taxa de juros nominal. Simplificando, a taxa de juros nominal é a taxa que o mercado oferta os seus produtos. Eu vou comprar um título do Tesouro e ele me paga digamos que 15% ao ano, só que essa é a taxa nominal. A taxa real eu preciso descontar a inflação, para que eu possa ter um rendimento líquido em cima dos meus investimentos. Então, para a gente calcular a taxa real, utilizem esta formulazinha que aparece aqui embaixo, certo? Nós não vamos fazer contas, não é a intenção aqui ficar trabalhando a equação, mas a intenção é apenas demonstrar para vocês que para ter uma noção exata do quanto você vai ou quanto você espera de rendimentos, você precisa calcular a taxa real de juros, descontando assim a inflação, que é a corrosão do valor do nosso dinheiro ao longo do tempo. Bom, aqui rapidamente, gente, eu não vou me prender aos conceitos, nós já vimos isso, então depois leiam, por gentileza, esses conceitos, releiam esses conceitos. A renda fixa é aquela onde você tem a possibilidade de já saber aproximadamente o que você vai ganhar. Se for uma renda fixa, se eu comprar um produto pré-fixado, eu sei exatamente o quanto eu vou ganhar. Se eu comprar dentro da renda fixa um produto pós-fixado, eu tenho um parâmetro do quanto eu vou ganhar. Pode oscilar um pouco, conforme alguns detalhes que a gente já vai ver, ou pode oscilar quase nada. A renda variável é aquilo que você espera que valorize ao longo do tempo, é mais especulativo, uma expectativa
que você adquira um produto dentro da renda variável e ele ganhe valor ao longo do tempo, tá? Mas não necessariamente isso poderá ocorrer, vai depender de alguns fatores. Bom, aqui eu gostaria que vocês visualizassem e entendessem a questão de perfil. Então, qual é o seu perfil? Cada um tem o seu, né? Cada um vai encontrar ao longo do caminho um perfil de investidor. Então, eu tracei aqui basicamente os 3 grandes perfis, né? O conservador, o moderado e o arrojado. No perfil conservador, aqui também é só uma ideia, tá, pessoal? Você não precisa ficar preso a esses números, né? Claro que aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? É algo básico. Então, o perfil conservador, ele vai alocar os recursos, 75% deles, por exemplo, na renda fixa, porque ele não quer correr muitos riscos, né? Renda fixa são produtos financeiros que não têm muita variação, consequentemente, os ganhos são limitados, tá? E 25% apenas na renda variável, ou seja, em ações. Se você opta por um perfil mais moderado, você vai praticamente ficar no meio a meio, 50% do seu capital em renda fixa, 50% do capital em renda variável. Se o perfil for mais arrojado, você já vai para 75% da renda variável e apenas 25% da renda fixa. Mas, de novo, aqui é uma sugestão, você não precisa cravar números exatos aqui, como 75 e 25, 50 e 50. Você pode seguir o seu parâmetro, o seu perfil, desde que você faça com plena e total confiança naquilo que você pretende alcançar no futuro. Bom, um perfil arrojado pode ser 100% em renda variável, né? Assim como um perfil moderado pode ser 40% de renda fixa com 60% de variável e assim sucessivamente, tá, pessoal? O investidor, ele sempre está buscando as melhores alternativas e, de acordo com a evolução do mercado, né, com a mutação do mercado, ele vai realocando seus investimentos, né, sempre tentando buscar maiores rendimentos, tá? Vamos deixar bem claro que dentro da diversificação é sempre importante que você deixe uma parcela do seu capital que fique disponível caso surja uma emergência. Então é sempre interessante deixar de fato 25% do seu capital em um produto financeiro de fácil resgate, pode ser uma renda fixa, tá? Para que você, em uma emergência, resgate esse valor, para que você não venda, por exemplo, um lote de ações no prejuízo, né? De repente você calculou errado aí suas despesas, teve algum imprevisto e vai precisar sacar recursos. Então você evita de realizar esse saque na hora errada, na hora que os seus investimentos estiverem passando por um momento de correção. Bom, aqui são só alguns exemplos, né? Dentro da renda fixa nós temos os títulos públicos, o CDB, a debênture, as letras de câmbio, as letras de crédito, fundo de renda fixa e as letras hipotecárias. O grande principal veículo da renda fixa ainda é e continuará sendo os títulos de renda fixa, ou seja, os títulos do Tesouro Direto. Tá? Eu sempre digo a vocês, para quem vai iniciar, comece pelos títulos da renda fixa, porque vocês não vão sofrer muito com isso. Os rendimentos são limitados, né? Mas o risco é praticamente nulo, risco zero. Tá? Então, dentro dos títulos do Tesouro, nós temos as duas grandes categorias, pré-fixado e pós-fixado. No pré-fixado, a taxa de juros, o nome já sugere, é fixa, né? E no pós-fixado, a taxa ela sofre uma pequena alteração. E a gente vai entender daqui um pouquinho por que ela sofre alteração. Bom, todo produto financeiro, principalmente os títulos do Tesouro, também precisam pagar imposto de renda. Então, ao ferir lucros, você paga imposto de renda, só que você paga em cima de uma tabela, ela é regressiva. Então, começa em 22,5% e termina em 15%. E o que determina essa regressão é o prazo, né? Se você deixar os investimentos por até 180 dias, você vai pagar 22,5% em cima dos lucros.
Se você deixar acima de 2 anos, você vai pagar 15% em cima dos lucros. Bom, e aqui eu trouxe atualizada essa de hoje, dia 17 de junho. Acabei de fazer o download agora há pouco. Bom, analisando aqui as possibilidades de aquisição de tesouro, nós temos pré-fixados, então são tesouros direto que já estão com a sua taxa de juros fixadas. Tá? Não importa o que vai ocorrer com o mercado, se a nossa inflação vai subir muito, se a inflação vai cair muito, se a Selic vai subir muito ou se a Selic vai cair muito. Esse tesouro ele vai te pagar esse valor de rentabilidade. Então, pré-fixado para 2024, 8%, para 2026, 8,41%, para 2031, 9,4%. Pós-fixado, nós temos os tesouros que são atrelados à inflação. Né? E aqui vocês podem notar a inflação hoje, como a gente viu logo mais, 8,06% nos últimos 12 meses. Então, nós temos a somatória dos 8% mais a somatória dessa taxazinha que aparece aqui, que está fixa. Então, você tem um tesouro, por exemplo, aqui 2035, para daqui a 14 anos, você tem esse tesouro direto que vai pagar hoje 8% mais 4%. Então, são 12% ao ano, certo? Se a inflação continuar a subir, como é a expectativa, ela ainda vai subir mais um pouco, você vai ganhar um rendimento um pouco maior ainda com o passar do tempo. Aí, se a inflação daqui 2 anos voltar a cair, então esse tesouro vai ter um rendimento um pouco menor do que o apresentado hoje. Os 4% ficarão fixos, mas a inflação vai ser corrigida conforme o caminhar dela no mercado. Renda variável. Então, exemplos de renda variável são as ações, são as opções, os contratos futuros e os derivativos. Primeiro passo para a renda variável, eu sempre disse a vocês que é interessante vocês começarem com renda fixa para aprenderem, né, o mercado de capitais. Fazendo uma analogia, é um grande supermercado, então você entra lá para comprar o pãozinho e no final das contas você acaba comprando vários outros produtos que vão te chamando a atenção e você, com o passar do tempo, vai ganhando experiência, vai adquirindo informação, treinamento. É muito importante. Então, sugiro sempre informação. Depois, escolher uma boa corretora que tenha taxas acessíveis. E, por fim, treinamento. Prática, né? Lembrando que a prática vai levando à perfeição. Claro que eu não quero dizer com isso que vocês sempre vão ganhar. Na verdade, no mercado financeiro, nós temos que estar preparados para possíveis perdas, né? Então, assim, não adianta achar que vai entrar e ficar milionário, que vai ganhar todos os dias, porque isso é uma falácia. Tá? O que importa é que vocês, ao longo do tempo, acumulem capital. Tá? Criem o hábito, ganhem experiência. E assim, no futuro, vocês terão sucesso. Aqui é título de informação, o site que eu gosto de usar, é bem simples, bem fácil, é gratuito. Vocês podem obter informações sobre os ativos. Aqui o próprio site da Bovespa, vocês podem e devem analisá-lo. Ele tem também uma gama de aprendizado muito grande, serviços. O site da Comissão de Valores Mobiliários, nós já vimos lá na estrutura do mercado financeiro, quem regulamenta, quem fiscaliza, quem cobra. Então é sempre interessante que vocês acessem. E aí nós falamos basicamente da análise técnica, né? Lembrando que a análise fundamentalista é uma análise baseada nos relatórios das empresas, né? No balanço patrimonial, no demonstrativo de resultado, ou seja, nos números que a empresa apresenta. E a análise técnica é a análise com base no gráfico, no desempenho do gráfico, buscando sempre, como a gente viu em aulas anteriores, encontrar as tendências, seja de alta, de baixa ou uma tendência lateralizada, para saber que tipo de atitude você vai tomar.
Bom, falar um pouco do índice Ibovespa, né? O Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios da própria Bovespa, critérios metodológicos esse que a Bovespa já tem estipulado há um bom tempo. Aqui eu trago para vocês o Ibovespa, a carteira que vai até agosto, né? Então eu tirei essa parte, né, da planilha na data de hoje, 17 de junho. Essa carteira está válida até agosto, então ela compõe 84 empresas, as mais negociadas. E aqui rapidamente, né, um critério que eu já utilizei no passado, mas para quem está começando pode até começar por aqui também, eu simplesmente ordenei por participação, né? Então hoje, qual é a empresa que mais tem participação no índice? É a Vale, com 11,34% de participação, seguida pelo Banco Itaú, depois Petrobras, Banco Bradesco, Petrobras Ordinária, Banco do Brasil, e assim eu listei até a 20ª posição, que é a Gerdau. Bom, para quem não sabe nada sobre o mercado financeiro, e se você olha aqui, ó, na carteira do Ibovespa, já vê as 20 maiores empresas em participação que compõem o índice, qualquer uma dessas 20 empresas que você comprar, você está fazendo um bom negócio, porque são empresas que estão de fato apresentando bons resultados, por isso elas figuram dentre as 20 maiores no Ibovespa. Tá? Então é um critério simples, é um critério que você consegue baixar o arquivo lá no próprio site da B3 e ali você extrai essas conclusões. Tá? Então muito tranquilo de você escolher por aqui. Ainda no site da Bovespa, eu fiz um filtro aqui pela variação anual dessas empresas, né, do índice, na verdade, e olhando para os últimos anos, tá? Então, até 2020, nós tivemos uma variação de 8,61%, em 2019, 2,91%, 2018, 31, 2017, 16 e assim sucessivamente. A gente pode notar aqui, olha, alguns anos negativos, né, 2012, 13, 14. Claro que nem sempre, dependendo do que o mercado representa, as empresas também terão períodos de dificuldade, né? Então a gente pode ter prejuízos, né? Estamos falando de renda variável, estamos falando de renda que oscila, é muito volátil, né? Todos os dias elas estão à mercê do mercado, podendo sim ganhar, como também podendo apresentar alguns prejuízos. Dividendos. Dividendos é uma parcela do lucro que é distribuída para os seus associados, né? Então os acionistas que possuem ações de uma determinada empresa recebem dividendos. Aqui eu listei para vocês, de maneira bem simplificada, a previsão de pagamento para 2021 e 2022. Então reparem que a empresa que mais está pagando é a Copasa, uma empresa de saneamento básico, 14% ao ano, seguida pela Copel, energia elétrica, 10,7% ao ano, e aqui a previsão para o ano que vem, 2022. Tá? Então vocês também podem escolher e devem escolher, a Vale aparece em terceiro lugar. Então são empresas que já pagam bem, então 9%, 10%, 8% ao ano é um bom rendimento, lembrando que, vamos a grosso modo comparar os dividendos como se fosse um 13º, você é acionista, você tem participação na empresa, então uma vez por ano a empresa te paga uma participação nos lucros, que se chama dividendos, e a gente pode encarar isso como sendo um 13º salário, a grosso modo. Tá? Bom, dentro das ações ordinárias, são aquelas ações que você possui direito a voto dentro de uma empresa, e as preferenciais não, mas as preferenciais, elas têm preferência, favorecimentos, caso a empresa entre em falência. Tá? Aqui eu também faço uma listagem das 6 ações, isso aqui eu tirei da própria corretora que eu utilizo, então é a carteira recomendada por essa corretora,
Aqui o peso que ela recomenda, né, a divisão, 15% ela recomenda comprar da Vale, 12,5% do Bradesco, 10% do Magazine Luiza e da Gerdau, e assim sucessivamente. Então é uma recomendação. Vocês também não precisam ficar fazendo análise, porque as próprias corretoras elas já fornecem a vocês esse serviço. Tá? É interessante vocês lerem todo o conteúdo que tem dentro da plataforma de cada um de vocês para que vocês possam extrair os melhores resultados. Sempre que for comprar lote de uma ação, procurem comprar lotes fechados, né? Hoje a taxa de corretagem é praticamente zero em todas as corretoras, então você não sofre muito com a compra fracionada. Mas é sempre interessante comprar lotes de 100. Você pode comprar uma unidade, 10, 100, 1000, tanto faz. Tá? Eu sempre prefiro adquirir lotes de 100 unidades ou mais. Aqui é título de exemplo, uma boleta de compra, né, onde você preenche o nome do ativo, a quantidade que você quer adquirir, o preço que você quer pagar, né, o valor total dessa ordem e a data de validade. Você pode escolher a data de hoje ou deixar essa ordem aberta por uma semana, por 10 dias, por 15 dias, tanto faz, caso você queira pegar um preço específico. Aqui a mesma coisa ocorre na venda, quando você quer vender, é só preencher a boleta e enviar a ordem. Aqui eu trago para vocês, também a título de conhecimento, uma lista da corretora que eu utilizo sobre fundos de investimento imobiliário. Aqui ela lista os 6 fundos recomendados pela corretora e aqui a performance e o pagamento dos dividendos. Então reparem que esse Capitânia Securities, a performance dele nos últimos 12 meses é de 20,4%, enquanto dividendos, pagamento dos famosos aluguéis, 13%. O XP Crédito, performance do último ano, 28% e 11% de pagamento de aluguéis. Bom, pessoal, agora para finalizar nossa aula, apenas alguns exemplos, né? A gente viu isso em sala de aula, mas na lousa fica um pouco difícil, então para que vocês possam acompanhar, aqui a ação da IRB, notem que ela vem trabalhando de forma lateralizada por um longo período, olha só. Ela está presa aqui nesse espaço, né, desde fevereiro de 2021 até hoje. Então ela toca aqui no topo, nos R$ 6,60, R$ 6,70 e depois ela retoma para praticamente R$ 5,80, R$ 5,90, que é esse ponto aqui embaixo, né? Este aqui. Então ela está lateralizada já tem 6 meses praticamente, certo? Aqui eu trago a Vale do Rio Doce, então uma empresa que desde janeiro de 2021 ela vem ascendendo. Olha só, ela sai de R$ 84,00 aqui em janeiro e hoje ela estava em R$ 106,00. Tá? Chegou ao máximo de R$ 120,00, isso no mês passado. Então são empresas que estão, esta empresa em especial, está com um rendimento muito bom. Aqui é apenas uma demonstração de um índice, mas é um movimento de queda. Aqui um gráfico de 5 minutos, um movimento de queda acentuada, tá? Então dá para perceber muito bem. Para finalizar eu trago o Ibovespa, desde março do ano passado, né, início da pandemia, até hoje. Então o Ibovespa desde março, ele teve uma recuperação, ele vem se recuperando mês a mês, período a período, né? Então dá para notar que ele sai aqui de 60.000 pontos, aproximadamente, em março do ano passado, 2020, e hoje ele figura aí na casa de 128.000 pontos. Então ele vem ascendendo de maneira constante desde o ano passado. E por fim, pessoal, eu trouxe um cálculo aqui para vocês, já pronto, né, para que vocês visualizem caso vocês façam um investimento em renda fixa, por exemplo, em títulos do Tesouro. Eu peguei aqui um título do Tesouro para 2035, onde a inflação mais a taxa fixada somam 12,12% ao ano.
O segundo elemento aqui é a poupança, tá? Então, a coluna vermelha é o título, a coluna verde é o comparativo com a poupança. Se vocês colocassem R$ 1.000 e mensalmente adicionassem R$ 200, e eu coloquei um prazo bem longo aqui, de 10 anos, né, 120 meses, o quanto vocês teriam ao longo desses 10 anos? Bom, nos primeiros 5 anos, vocês teriam R$ 17.886. No 10º ano, vocês teriam R$ 47.000, tá? Quase R$ 50.000. Isso em títulos. A poupança teria R$ 28.000, tá? Praticamente a metade. Se vocês continuassem dessa mesma forma, com o mesmo investimento, em 15 anos vocês teriam 100 mil, em 20 anos 194, em 25 anos 361 mil. Por que esse crescimento é tão diferencial? É um crescimento exponencial, é um crescimento que está baseado na taxa de juros compostos, né? Então você fazendo o aporte mensal e você reinvestindo todo o seu rendimento, em 25 anos você teria mais de R$ 350.000. É um período muito longo? Claro que é um período muito longo. Mas pensando que você faz um investimento constante, tá? Com frequência, que você torna isso um hábito, isso é para a vida toda. Né? Você pode ir remanejando ao longo do tempo seus investimentos, como eu disse lá no início, da maneira que for conveniente a você. Por fim, pessoal, verifiquem sempre as taxas praticadas pela corretora de vocês e as minhas últimas observações para a aula de hoje. Veja qual é seu perfil, diversifique entre renda fixa e renda variável, de acordo com o seu perfil, se você tem muito medo ou não, principalmente, se você suporta ou não queda no seu capital. Sempre faça aportes mensais, quando for possível. Crie um hábito saudável de poupar e investir e não se esqueça de equilibrar o seu orçamento sem perder qualidade de vida. É importante investir? Claro que é. Pensando no futuro, pensando na qualidade de vida, mas também é importante viver. Então é preciso encontrar um equilíbrio para que vocês não sejam tão radicais. E principal mensagem, tornem um hábito, porque assim vocês farão sem fazer muito esforço. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.